Segundou, minha gente, e entramos em uma semana muito importante. Já estamos em contagem regressiva para a virada de 2022. E no programa de hoje nós vamos trazer todos os profissionais que fizeram alerta aos cuidados e responsabilidades que devemos ter com a nossa saúde mental e desenvolvimento pessoal, que foi algo que as pessoas tomaram consciência. Tempo que a gente utiliza para que a gente possa agir, dar uma resposta, se posicionar. O tema é quanto vale o seu trabalho. Uma das coisas que eu sempre tive comigo é eu quero estar entre os melhores. O que é um mantra? Senão palavras onde você repete. Então cuidado com as palavras que você repete. Tudo isso e muito mais aqui no Elgue e Você especial final do ano que já começou. O tema é quanto vale o seu trabalho. Adorei. Geralmente a gente é preparado o tempo inteiro, desde pequenininho, para fazer o tal do vestibular. E depois? O que vem depois disso? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É de verdade, né? Você falou uma coisa, realmente, uma geração, vamos dizer assim, uma geração passadas, agora, as de agora já estão assim, já nasceram na época da internet, Sim. As coisas já deram uma mudada, mas as gerações um pouquinho mais antigas, elas realmente eram bitoladas, você tem que crescer, passar no vestibular, fazer um concurso. Isso mesmo. Não é verdade? Fazer um Isso concurso, buscar estabilidade. Segurança. Você era, voltado a fazer isso da sua vida. Não era você buscar o que te faz feliz. Não, hoje a gente ouve falar mais disso, mas assim, Sim. um tempo atrás, por exemplo, na minha geração, a grande questão era estudar para passar no vestibular, fazer uma faculdade e, de fato, a gente nunca foi preparado para o mercado de trabalho da vida real. Então, as pessoas até, eu não sei se você teve essa experiência, mas eu e vejo muitos profissionais que são aí da minha geração, foram preparados ali na prática para o mercado de trabalho, sobre o que é ser um profissional, o que é trabalhar dentro de uma empresa. Sim, e muita gente não sabe não, sabe? Muita Eu gente acredito até que hoje sim. não sabe. Você falou ser preparado para ser um profissional, trabalhar dentro da empresa. Eu acredito que isso aí ainda está carente para muita gente, sabe, Cíntia? As pessoas precisam ter esse olhar. Que eu acredito que muita gente não tem, só se coloca na posição de vítima. As coisas não dão certo pra mim, né? Ninguém me valoriza, eu não encontro um trabalho legal. Mas ele não começa, não vê que o problema está nele, na forma como ele está se posicionando, né? Porque assim, como a gente sempre foi, não vou dizer sempre, existem estilos de educação diferentes. Mas o que a gente vê na maioria das vezes é aquela situação, você se formar, ou você terminar os seus estudos, ou você encontrar um trabalho, como você mesmo disse, para encontrar estabilidade, para encontrar segurança. Então a gente acaba acreditando que a gente precisa encontrar um fator externo milagroso, um fator externo que nos assegure, e a gente raramente foi questionado no aspecto do que você vai fazer para construir algo diferente para você, algo de valor para você. E eu falo assim, isso não só no ambiente de trabalho, acho que na vida, ser preparado para buscar as coisas externas como se isso tivesse que dar conta da nossa felicidade. O que você está buscando? Será que é o fator externo que vai te trazer a felicidade? Aí eu digo assim, o valor já está aí dentro de você. Um outro episódio, né? Você vai me dando liberdade que eu vou contando Por favor, né? Adoro uma outra situação. Histórias reais. Isso Um faz grupo diferença. de De trabalhadores estavam dentro de uma casa montando o trabalho que eles faziam ali, montando os móveis e deixando tudo pronto, e de repente a proprietária da casa, conversando com o gerente que estava ali, falou, tá vendo? Esse pessoal aqui, ó, tudo peão. Isso mostra, não tem valor. Ela fez o julgamento ali, sabe? Sim. E eles, isso eu trabalhei depois, porque eles vieram para mim, eles estavam muito tristes, muito decepcionados. E aí eu questionei eles, eu falei, mas e aí? Vocês acreditaram nela? Então aí eu questiono, é lógico que isso não justifica, e eu nem vou entrar nesse mérito da atitude dessa pessoa. Mas eu falo assim, quem é você
Quanto você tem clareza do seu valor? O que você faz por você? Aí eu questiono você, né? Como é que tá você na sua vida profissional, na sua vida pessoal? Qual é o seu valor? Ou você só entende o valor que você tem a partir de um feedback do outro? Tem pessoas que eles não conseguem ser felizes enquanto não tiver uma aprovação do outro, seja no trabalho, seja na vida matrimonial, seja na amizade, em várias relações. Nossa, você foi fantástica. Eu acredito que é um princípio muito, muito básico, que é você ter esse olhar para você, não precisar outra pessoa te avalizar. Exatamente. Não é exatamente. isso? Quando você mesmo olha para você e você não precisa de massagem no seu ego, você tá legal, você entende o que você faz, você sabe aonde você quer chegar e que você está construindo isso. Pronto, você está liberto. Isso, né? Mesmo. Uma vez eu trabalhava numa empresa e eu passei por isso uma vez, sabe? Eu estava muito frustrada, porque eu estava ali dando o meu melhor e um dia eu dentro de um carro com um amigo meu que é muito mais experiente dele, né? Na época ele já tinha anos de jornada de trabalho, eu ainda estava começando, eu devia estar no meu 3º ano de trabalho ali de carteira assinada e eu estava frustrada, eu falei, olha, eu tô cansada porque eu tô fazendo, eu comecei a listar tudo que eu estava fazendo para esse meu colega e eu falei, você acredita, eu não sou reconhecida, eu não fui promovida, eu tô cansada. E aí esse meu colega falou, mas e você não vai falar com o seu chefe? Eu falei, eu não, ele que tem que me ver. Não, mas você também tem que saber comunicar o teu valor. Se você não fizer isso, você vai ficar lá. Talvez ele tá achando que para você tá bom, se Lógico. você não fala. E ali foi uma coisa que eu falei, olha, e quantas pessoas, e hoje eu tô aqui, né, não trabalho mais nessa empresa, eu tenho a minha própria empresa, e eu vejo isso acontecer com muitos profissionais. A gente fica esperando o reconhecimento do outro para entender e para nos validarmos em relação ao que somos. E aí eu pergunto para você, né, você tem clareza de quem você é, do que você já construiu, das coisas que você já fez para se tornar quem você é hoje, para ter o valor que você tem? Ou você ainda está nessa dúvida, você responsabiliza o outro disso? Hoje com super dicas para elevar a autoestima, o autorrespeito, credibilidade. Olha! Autoestima, autorrespeito e credibilidade. São coisas assim que jogam a gente assim muito para frente, muda a nossa essência, a nossa forma de ver o mundo e nos olhar também, né, Carlos? Exato, com certeza. E agora está muito em voga essa questão de influenciador, influenciado, Sim. coisa parecida, que a gente propague as pessoas que possam fazer uma influência positiva para as outras. E a técnica de 30% vai te ajudar a fazer isso. Olha, como é que é essa técnica mágica? Já quero saber. É o tempo que a gente utiliza para que a gente possa agir, dar uma resposta, se posicionar. Entendi. Pense e traga isso para dentro de você. 30%. Você deu o luxo de ficar em silêncio 30% do tempo que normalmente você gasta para se posicionar ou para dar uma resposta. É como parar e pensar antes de falar? Parar e pensar, parar e respirar, mas agora a gente vai utilizar essa técnica que é da PNL, pois ela traz um número e ela traz um número que instiga a memória a raciocinar, a pensar quanto que seria 30% de 1 minuto. Então deixa eu ficar calado 30% de 1 minuto ou 2 minutos. Entendi. Não, isso aí realmente é transformador. Sim, porque Elga. você começar a usar essa ferramenta, tipo assim, você também vai se policiando, né? Sim. Você fala, não, respira, conta aí os 30%, Os né, 30%. desse tempo e toma a sua decisão ou se manifeste. Isso aí, realmente, eu acredito que seja algo que muda a vida. Vai mudar, Elga. E a partir do momento que você e os nossos telespectadores começarem a praticar, eles vão ver que eles vão ter mais austeridade, vão ter mais equilíbrio, mais postura na hora de se posicionarem, vão conseguir falar a sua verdade de uma maneira mais coerente, mais com fatos e dados, pois ele vai utilizar dessa técnica dos 30%, que na verdade, inconscientemente, vai também estar ajudando o cérebro a ele não fazer a comunicação, aquela do límbico, emocional límbico, que é aquela bateu, levou.
dar resposta imediata. Quase que instintiva, né? Usa a parte alta do cérebro, Sim. onde estão concentrados a maioria dos nossos neurônios cerebrais, né? E vai racionalizar, vai dar tempo para a pessoa pensar, vai dar tempo para a pessoa formular a sua opinião e, inclusive, decidir se é naquele exato momento que ela vai colocar a opinião dela. Se é importante Maravilha. colocar aquela opinião naquele momento. Fazer da sua vida uma vida boa, o que é uma vida boa, né? Vamos desmistificar isso. Sim. É uma vida que você esteja à vontade de vivê-la. Então, às vezes a pessoa fala que a vida boa é você que está lá viajando, que está na piscina, que está no cinema. Mas será que essa pessoa que está fazendo tudo isso está curtindo aquilo que ela está fazendo? Então, eu sempre digo que tem muitas pessoas aborrecidas internamente à mesa comendo um caviar. Com toda certeza. Porque não é onde você está, mas como você se sente por dentro. Isso. Então, o primeiro passo para você ter uma vida boa, e aí eu me refiro à vida boa com estar bem na vida que você tem, curtir a vida que você tem, aceitar a vida que você tem, fazer da sua vida uma vida boa de ser vivida. Quantas pessoas têm isso? Né? Sim. Estar feliz com as suas escolhas. Isso, perfeita. E isso está ao nosso alcance, de Está. cada um de nós. Isso. É tudo você realmente entender que isso é possível. É ter aquela atenção com você mesmo. Sim. E só que chegamos num ponto, as pessoas precisam ter esse conhecimento, as pessoas precisam aceitar mais, né? Tipo, quebrar esse preconceito. Mas as pessoas, elas precisam de direcionamento, né, Precisa. Fabrícia? Elas, para ter essa atitude do primeiro passo, é difícil. E eu quero saber, é mais ou menos isso que você criou uma metodologia? Você criou uma metodologia para inserir isso na vida das pessoas? Criei. E é Então- isso que é o mais legal, é de verdade, é porque as pessoas precisam dessa direção mesmo, porque senão você ouve falar, aí você até cria uma curiosidadezinha, vou dar uma olhada naquilo ali, aquilo ali já passa, Sim. você não insere isso na sua vida. Essa metodologia, eu quis criá-la de uma forma diferente, não com passos para que você viva num mundo de paz, não. Sim. Isso é legal? Isso cria uma harmonização. Então eu posso ensinar você a meditar. Você está super estressada, eu falar, Elga, eu vou te ensinar a meditar. Mas eu acredito que tem dois caminhos. Um caminho da harmonização, onde você aprende a meditar, a derrubar a mente, eu chamo de derrubar a mente, porque a mente não para o tempo inteiro. A você ter Entendi. uma conexão maior. Tem que derrubar a minha às vezes. Para. Isso. Então, você ter na sua vida rotinas que te tragam esse silêncio, essa paz e essa calma. Esse é um caminho. Mas existe um outro caminho, que é tão importante quanto, que é o de ser uma boa pessoa. Entendi. Entendeu? Uhum. Quando você segue por um caminho de ser uma boa pessoa, automaticamente você já começa a construir o seu mundo de paz. Então tem muito a ver com conduta, com aquilo que nós permitimos que entre dentro de nós e que nos domine, um sentimento, né? Alguma coisa que a gente vê e que a gente capta isso sem filtro. As pessoas são sem filtro. Eu falo para as minhas alunas, né? Como é que vocês cantam algumas músicas? Eu falo para elas, vocês estão dormindo ou acordadas? Porque se você estiver acordada, algumas letras você para e fala, não, por que eu fico repetindo isso? Porque o que é um mantra, senão palavras onde você repete? Então, cuidado com as palavras que você repete. Então, eu ensino as pessoas a estarem acordadas. Porque se nós não estamos acordados no momento presente, tudo vem para nós sem filtro. Sim. E aí a gente não sabe o que fazer com isso.
Estamos recebendo aqui a doutora Larissa Moraes. Prazer imenso estar aqui com vocês. Prazer é nosso, doutora, de verdade, porque o assunto que nós vamos tratar aqui hoje é de um impacto tão grande na vida das pessoas. Hoje, com foco nas mulheres, que são as que mais são assombradas por essa questão corporal, esse bem-estar do seu corpo, e independente de, apesar de que você é especializada em emagrecimento, aliás, muito mais abrangente que isso, mas às vezes tem casos da mulher ser magra e não ter essa autoconfiança. Verdade. Acontece muito, né, doutora? Acontece muito, acontece no consultório, assim, de todas as maneiras, de você pegar uma mulher que realmente está acima do peso e ela tem um nível de confiança absurdo. Assim, é muito bonito de ver, né? Sabe? Assim, eu vi a hora que eu atendo. Eu vi um filme que me chamou muito a atenção, porque a autoconfiança dela, mesmo estando fora do peso, no caso, ela se via assim no filme, mudou tudo em volta. Muda. A parte comportamental e a parte mental muda demais, interfere, é um ponto extremamente importante. Então, para aquelas que estão acima do peso e têm um nível de autoconfiança elevado, elas levam a questão do peso, do emagrecimento, de uma maneira muito mais leve no dia a dia. E aí, do outro lado, você pode ter pessoas que estão bem, né? A meu modo, a seu modo, elas estão bem e elas não se sentem bem por uma questão, muitas vezes, de histórias passadas, de experiências anteriores. E aquelas que estão acima do peso, que ganharam peso justamente por intercorrências emocionais, que as fizeram comer mais, e esse ganho de peso veio reafirmar e piorar a questão da autoestima. Então, em consultório, a gente vê esse cenário bem misto, sabe? Mas ressalta muito o quanto é importante a gente afirmar todos os dias que a gente se sente bem. E se a gente não se sente bem, a gente está no caminho, que tem solução, né? Que as coisas acontecem um dia de cada vez, que não é um passo de mágicas e que está tudo bem, independente do quadro em que essa mulher ela se encontre, né? Em relação ao corpo. E essa troca, como você falou, da pessoa que senta ali, né? Aquela pessoa que fala assim, nossa, doutora, eu não emagreço, eu não tenho jeito, eu nada. Às vezes já está totalmente desesperançosa, Sim, total. É uma história que essa pessoa sentou ali, mas ela tem uma história toda de intercorrências que aconteceram, que muitas vezes ela não dá nem valor, e aquilo ali tem a ver com o processo de ganho de peso, e a gente acaba descobrindo nessa conexão. Então, o primeiro passo de encontrar essa mulher, o primeiro passo depois que ela entra, né, na minha sala, que ela me procura, é acolher. Então, é o acolhimento e o não julgamento, porque assim como aconteceu algo importante na minha vida, aconteceu algo importante na vida dessas mulheres, e a gente tem que olhar através, né, do que elas estão falando. Então, o ganho de peso ele virou mais complexo mesmo, não é uma fórmula de bolo. E por isso que a parte técnica isolada, né, da medicação, do exercício, da dieta, que assim, se você conversar com essas mulheres, elas sabem disso. Sim, né? São peritas. Exatamente, exatamente. Elas já fizeram de tudo. Né? E assim, eu tenho algumas pacientes que ela fala, esse eu já usei. Esse eu já usei, esse aqui eu já fiz. Ah, mas esse aqui eu já usei, doutora, esse aqui eu já fiz. Aí eu falo assim, gente, mas aí você já fez tudo, você já viciou em tudo, então agora a gente tem que fazer tudo diferente. Sim. E muitas vezes fazer tudo diferente é muito mais simples do que essas mulheres imaginam. Às vezes elas estão focadas numa dieta da moda, ou às vezes elas estão focadas na medicação do momento, né? Tipo assim, o fitoterápico, aquela plantinha que resolveu emagrecer 10 quilos que a amiga está tomando. E ela já fez de tudo, e às vezes ela precisa acabar com tudo isso, a gente começar de uma maneira mais simples, né? Então, e também hoje individualizada, né? Com Porque certeza. Cada indivíduo é diferente, é único. Com certeza. Não tem como você acreditar que o que deu certo para um vai dar certo para outro. Principalmente porque a gente tem metabolismos que são diferentes, genética que é diferente, histórias, essas histórias de vida que são diferentes, o estilo de vida é diferente, a maneira com que essas pessoas encaram o processo de emagrecimento é diferente, os sabotadores dessas mulheres são diferentes, cada uma se sabota de uma maneira, né? Tem gente que fica bem de jejum, tem gente que não fica bem de jejum, tem gente que gosta de fazer low carb, tem gente que odeia low carb, tem gente que gosta de comer de 3 em 3 horas, tem gente que pode passar o dia todo sem comer.
né? No tipo assim, fica Sim. tranquilo sem comer o tempo todo. Então, tudo é muito específico, né? E tem gente que tem hipotireoidismo, e tem aquela mulher que tem Verdade. síndrome do ovário policístico, tem aquela mulher que está na menopausa. Então, assim, o leque é muito rico, né? Muito. Uma das coisas que eu sempre tive comigo é, eu quero estar entre os melhores. Quem são os melhores? Então, isso foi uma coisa que a minha mãe passou. Então, minha mãe dizia assim, você não é filha de qualquer um, você é minha filha, já começa por aí. Acho que alguma mãe deve ter falado. Não cai longe do pé, né? Ela falava assim, você é minha filha, né? Então, acabou, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. E eu falava assim, mas você é cruel comigo, você não me deixa relacionar. E com o tempo você vai aprendendo que não é isso. Que na realidade ali ela já estava sendo uma grande treinadora me dizendo, escolha com quem você vai andar, agregue valores para você chegar em outros patamares. Mas que bom que você teve alguém E ali para te chamar. A partir daí eu Atenção. fui buscando. Então eu vim de uma origem muito pobre, eu não vim de uma origem rica. Né? Eu morava num bairro simples, né? Minha mãe vendia cachorro quente para nos manter. E no entanto ela conseguiu formar 3 filhos e uma é doutora mesmo, com doutorado, médica, outra administrador e uma professora. Só que eu falava assim, eu não quero ser um professor comum. Eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero mais, né? É possível que Aquela chama ardendo. Professor tem que ganhar pouco, né? Professor tem que se sofrer, não. E aí esse espírito empreendedor veio comigo, e veio de família, essa vontade de fazer diferente. E eu comecei a estudar, primeiro eu fui para o lado das ciências da saúde, né, que é a parte das terapias, e depois eu levei isso para dentro do meu, e mesmo nas terapias eu fui buscar os melhores. Sim. Né? E a partir daí eu falei, bom, o que eu preciso fazer para minha empresa crescer? O que eu preciso fazer para eu ser um bom empreendedor? Por quê? Porque eu sabia fazer o que eu sabia fazer, mas eu não sabia como fazer dinheiro. Você não abre um negócio, você não vai ter lucro. Isso me frustrava. Então eu vou estudar. Então eu comecei a estudar coaching, aí eu comecei a levar isso para os meus pacientes. Quando eu vi, eu já tinha feito a transição de carreira, eu já estava em outra situação que eu não atendia mais com terapia, eu só atendia com coaching e aumentava o faturamento das pessoas. Olha Aí eu falei, só. peraí, eu preciso buscar mais. Tá acontecendo alguma coisa aí. O que mais eu preciso saber? Porque esse público já está aqui. Então, para servir ao outro, você vai atrás daquilo que você precisa. E essa é a grande missão da vida da gente, servir aquele que está nos procurando. E aí eu fui estudar com os melhores do Brasil, e depois eu fui estudar com o pai do coach, porque eu falei, tá faltando alguma coisa, eu quero ver o que a Essência faz. E para ele, me fez abrir uma porta gigantesca, me gerou um network em nível internacional. E esse network, o que aconteceu comigo? Me levou para a Europa. Além da minha história familiar, do meu avô ser descendente de italiano, me levou para a Europa. A diferença lá é que as pessoas, elas não esperam para investir. Porque elas têm uma empresa e elas entendem que o que eu preciso melhorar rápido, o mindset é rápido, para manter o padrão de vida que eu tenho. Sim. Aqui no Brasil, a gente tem a coisa do amanhã eu penso. Joga para depois, né? E depois Dá eu penso, enquanto isso eu vou dando procrastinando, vai procrastinando. O jeitinho, eu vou dando Sim, um jeitinho, não tem jeitinho. Brasileiro. Isso tem que riscar da vida das pessoas. É uma crença. Essa crença do jeitinho brasileiro. Uma crença. Isso aí, olha, atrapalha a vida das pessoas, segura as pessoas. E eu penso algo que não é só ressignificar essa crença, é entender que aquilo que você não ganhou até hoje é pelo conhecimento que você não tem. Então você não... Assumir a responsabilidade, Sim, né, Simone? autorresponsabilidade. Autoresponsabilidade. Isso é muito importante e é transformador na vida das pessoas. Porque as pessoas, elas gostam de reclamar, mas elas não olham. Se você tá bem, uma vez eu vi isso, a culpa é sua. Se você tá mal, a culpa também é sua. Você é resultado daquilo que você é. Acabou. Perfeito, Entendeu? perfeito. Então, esse se responsabilizar e parar de culpar o outro pelo seu sucesso, pelo seu fracasso, é um primeiro passo de você ser um bom líder. Sim. Então, o líder, ele vai trazer toda a responsabilidade para ele. Então, como líder, eu trouxe essa responsabilidade para mim. O que eu preciso fazer de melhor para minha empresa render? O que eu preciso fazer para estar no meio dos melhores? Onde é que estão os melhores?
E aí eu me lembro que no período que eu fui para a Universidade do Tony, que eu queria muito, eu já tinha feito vários caminhos, e eu disse assim, olha, eu só vou fazer esse treinamento, que era um treinamento de alto impacto, com caminhar na brasa, quebra de madeira. Você né? fez. E eu disse assim, eu sou trainer para isso, né? Eu só vou realizar um desses quando eu fizer com o cara que realmente concebeu. Sim. Mas quem é? O Tony Robbins. Você falou, Aí meu Deus, eu vou lá. Mas aí eu me esbarrei em uma questão. Eu tinha me preparado tanto tecnicamente e eu tinha me tornado incompetente numa área. O meu inglês não existia. Olha E o curso era feito em inglês. E eu tive que solucionar esse problema. E você solucionou? Eu fui atrás de soluções. E não é isso que vai me impedir. Eu vou. E aí eu fiz Londres. Aí de Londres eu me conectei com muitas pessoas e eu determinei. O Tony tem uma fala que ele diz assim: quando você decide, você muda seu destino. Perfeito. E quando você decide, o como aparece. Você precisa decidir. Em cima do muro não dá para ficar. E eu estava em Londres e eu disse assim, eu vou fazer aquele treinamento ali, ó, em Las Vegas. Isso era maio. E aí... E o treinamento era quando? Era maio, Era você agosto, estava em maio era e o agosto. treinamento em agosto. E era assim, mais ou menos, o quê? Uns 10 mil libras para fazer. Uma amiga olhou para mim, advogada, e disse assim, vou te contar uma coisa, custa mais ou menos isso. E a gente está vendendo almoço para pagar a janta, como é que tu vai para lá? Eu disse, eu não sei, mas eu decidi que eu vou. E eu coloquei isso, algo de uma forma muito forte. E é aí que eu digo assim, ó, quando você tem network, as coisas se abrem. Com certeza. E o como vai aparecendo. E isso me levou para uma experiência grandiosa de negócio, porque eu tive a oportunidade de estar no treinamento de Las Vegas com os maiores milionários do mundo. Entre eles, o cara que criou o Tinder, o cara que é do UFC, sentado do meu lado, num lugar que eu dizia assim, de onde eu saí, morando no Grande Terceiro. Não estou diminuindo o bairro, não é isso, mas é uma jornada de crescimento que eu tive. Com certeza, você tem pra que sentar fazer nessa essa reflexão. mesa aqui, Estar aqui. como, né? O programa está sensacional, eu estou adorando também, mas vamos dar aquela paradinha bem rapidinho e já já a gente volta. E continua a nossa retrospectiva falando de saúde mental e desenvolvimento pessoal. Esse livro é um livro que tem 9 capítulos, todos voltados para o tema emoções, né? Todos os capítulos, cada um em sua área, cada um abrangendo um subtema, né? Mas ele é um livro que visa trazer ao público mais informações sobre emoções, mais esclarecimentos sobre emoções, que parece um bicho de 7 cabeças às vezes. Era justamente aí que eu ia tocar. Às vezes, o que eu entendi do mundo hoje, principalmente nesse segmento, dos profissionais que trabalham nesse segmento, é que é importante você criar uma comunicação que as pessoas entendam, né? Antes as pessoas falavam, nossa, mas é um bicho, era uma coisa muito distante. E hoje não, as pessoas estão se aproximando, entendendo mais o que é. Né? Eu acredito que a linguagem manda muito em relação a isso. Você que está dentro do segmento sabe me dizer muito melhor se esse ponto que eu toquei faz sentido. Com certeza, todo sentido. A linguagem faz, a comunicação faz, o pensamento que precede também faz. Né? Então, um dos princípios é o pensamento, né? Eu tenho várias formas de pensar sobre o mesmo assunto, cada um de nós temos, mas às vezes eu não percebo. Então, quando eu não percebo, eu posso, a partir desse pensamento, sentir emoções e elas podem ser sofridas, podem ser difíceis, podem trazer sofrimento e esse sofrimento pode, inclusive, expandir para as relações interpessoais, né? A comunicação, inclusive, pode ser afetada pela própria emoção. O livro tem um objetivo, que é trazer ao público, né, facilitar esse acesso ao assunto emoções, traz dicas, né, então traz um pouquinho de explicações, traz formas formas que o leitor poderá utilizar no dia a dia. Então é bem prático.
né? Tem um pouquinho de explicação, de teoria, mas também tem a parte prática, né? Muito Isso prática. é importante para fazer as pessoas entenderem, né? O exemplo, exemplificar faz a diferença. O caso de emoções, você fala, o que é emoção? Todo mundo acha que sabe. Não é verdade, Bianca? Você que está o dia a dia, mas conceitua. É difícil. Sim, exatamente, porque popularmente, emoção é estamos emocionados, fiquei emocionada, chorei, né? É um pouco abstrato, né? Exatamente, mas a emoção, as emoções existem em nós, humanos, desde que existimos, né? Elas são, inclusive, algumas delas são muito básicas, como o medo, como a vergonha, como o nojo, elas são emoções básicas. Uma reação que transparece no físico, muitas vezes na nossa expressão, na dor no estômago, na nossa tensão, e ela vem demonstrando para nós que algo está acontecendo no entorno, algo está acontecendo à nossa volta, ou dentro de nós mesmos, por alguma experiência anterior. Então a emoção é isso, a emoção é essa reação que a nossa mente proporciona, né? Nosso cérebro também tem envolvimento cerebral, neuroquímica do cérebro, e que nos mostra que há algo acontecendo. Esse algo, ele pode ser bom ou pode ser ruim, como nos alertar através do medo, de um perigo, né? Como nos deixar ansiosos, porque a ansiedade também é uma emoção, num nível regular, num nível aceitável, funcional, ela é uma emoção. Se ela estiver aumentada, aí passa a ser prejuízo, mas Então, a gente fica ansioso porque isso nos move a algo, né? Nós ficamos com nojo porque tradicionalmente, não é nem tradicionalmente, mas assim, originalmente, o nojo nos afastava, enquanto humanos, dos perigos da alimentação estragada. E até hoje, na verdade, né? Até hoje, na verdade. Então, por isso são básicas. Como se fosse uma proteção. Agem como proteção. Na realidade, nós estamos aqui, nesse mundo, cada pessoa, cada ser, com um propósito, com um motivo. E quando você compreende que você veio aqui para você servir, você deixa de querer receber mais do que aquilo que você pensa. Eu dou, mas eu quero receber. Não. Se você dá em troca, você já recebeu o seu galardão, já está aqui. Não tem necessidade nenhuma mais de você estar aqui galgando um caminho, trilhando um caminho para um dia herdar o céu, que é o que eu acredito. Então, quando eu me deparei há 14 anos atrás em uma situação bem, bem difícil, eu parei e pensei, quem eu sou? Como eu quero ser vista? De que maneira o dia que eu partir dessa terra, porque nós temos uma missão e um tempo determinado que nós não sabemos. Sim. E um dia nós vamos. Você vai, eu vou. Isso é o que é certo. Não é? É a maior certeza que temos na vida. Mas esse dia eu não sei, nem você. Mas eu parei e pensei, se eu for hoje, como eu vou ser lembrada? Isso é algo que poucas pessoas param para pensar. E a partir desse momento, eu comecei a fazer uma reflexão e buscar estudos, buscar conhecer o outro, a maneira do outro se comportar. Por que eu me comportava daquela maneira? Porque a minha filha mais nova, hoje ela tem 24 anos, ela até hoje, né? Bem pontual nesse sentido. Alguém fez, ela fala, opa, por quê? Como assim? Está agindo dessa forma? Ela faz a pessoa refletir na hora. Ela faz. Isso é importante, então, e ela me essa chamada de atenção. É uma chamada de atenção, né? Na realidade, é algo que você tem que ter, assim, no consciente. Eu falo que quando você está no consciente, você tem prudência, né? Porque você está no consciente, você sabe o que você vai fazer. Aí a prudência está com você. E quando você tem prudência, você tem temperança, você não age por impulso. Sim, você pensa para agir. Então, não importa se eu sou melancólica, sanguínea, colérica, ou qual é o meu temperamento. O importante é eu saber me posicionar frente às situações da vida, das coisas que me acontecem. Porque nossa coisas rotina difíceis diária vão acontecer o tempo todo, comigo, com você e com o outro, né? Então, a partir desse momento, eu comecei a estudar. Eu comecei a fazer muitos cursos.
E foi onde eu comecei a compreender verdadeiramente o que era o amor. É claro que todo dia é um trabalho constante. É uma batalha. É uma batalha, Sim. uma batalha mesmo, você falou a palavra certa. Porque você amar aquelas pessoas que te ama, que te faz bem, que te acolhe, é muito simples. Mas E até essas pessoas, às vezes, a gente, né, entra em atrito. Acho que a convivência é algo que nos coloca em várias situações. E aí a gente, até essas pessoas, às vezes, se tornam, em determinados momentos, difícil convivência. Você imagina as pessoas que não são assim, não fazem parte da sua rotina, você não tem esse sentimento natural por elas. Isso mesmo. É muito mais difícil lidar. Então, a partir desse momento, eu comecei essa busca e comecei a estudar para minha mudança. Mas eu cheguei um momento que eu amei, fiquei tão apaixonada por tudo aquilo, que a princípio você fica tão eufórico que você quer que todas as pessoas entendam aquilo. Mas não é assim também. Olha, o segredo tá aqui, né? Mas também não é assim que funciona, né? Quer mudar o mundo, hein? A pessoa tem que ter o seu tempo, no seu ritmo, no seu momento. E eu comecei a fazer cursos para me tornar um instrumento. Um instrumento. Né? Nossa, que... Para levar conforto, para levar tranquilidade, serenidade, mostrar para o outro que tem possibilidades inúmeras. Campelo está tirando da cartola cada tema sensacional, um melhor que o outro a cada semana. Que ótimo, fico agradecido. E assim, são vários feedbacks que a gente acaba recebendo do público. Sim. E que vão incrementando os temas, né? E levando ao nosso público aquilo que eles estão também querendo ouvir, querendo tirar suas dúvidas, querendo entender um pouco melhor. Que, Elga, a partir do momento que a gente acorda, a gente está escolhendo já. A gente passa por processos de escolhas. Né? Sim. E aqui eu vou compartilhar 5 tipos de escolhas que nós temos e que acontecem rotineiramente na nossa vida, e algumas, como que eu posso falar para vocês, deixa a gente até angustiado. Olha, sabia? Tipo, isso é rotina, diariamente acontece isso com a gente. É rotina. Eu vou começar com a primeira, baseado num estudo que alguns psicólogos fizeram, psicólogos organizacionais, dentro de um supermercado. Olha, que interessante. Então, serve para a vida e serve para o mundo empresarial, inclusive. Eles colocaram para degustação 30 tipos de geleias, dos mais variados sabores, com mel da abelha rainha de um país, com a uva imperial de outro país, com alguns ingredientes diferentes. O que eles perceberam com essa pesquisa, com essa pesquisa? Quando tinha muitas opções, as pessoas não conseguiam experimentar todas. E por não experimentar todas, elas não levavam nada. Olha só! Então, assim, a dúvida é complicado. Ela fica em dúvida de tudo, não consegue, tem muita opção, ela fica perdida. Exatamente. Quando tem muita opção, a pessoa, eles chegaram à conclusão com esse estudo, quando tem muita opção, a pessoa acaba não escolhendo. Entendi. Aí eles pegaram também essa pesquisa e diminuíram para 6 geleias. Quantas que tinham? Tinha uma infinidade, 30 geleias. 30, na pesquisa eram 30. Sim. Depois eles diminuíram para 6 geleias. As pessoas experimentaram as 6 e levaram, em média, 2. Olha que evolução, já não é nenhuma, é 2. 2, exato. Então até para o mundo comercial, né, se acaba ofertando muito, o que acontece? As pessoas acabam não escolhendo, tendo dificuldade em escolher, e com essa dificuldade de escolher, acabam ficando angustiadas e não sabem o que escolher. E acabam não escolhendo. Isso é tão importante, né? Porque a gente é consumidor diário, as pessoas estão aí fazendo essa troca, comprando, vendendo. Isso é uma informação muito relevante. Exato. Eu já fiz a matemática aqui agora, rápido. Nossa, interessantíssimo isso. Então, por exemplo, se você coloca numa carteira lá, se você coloca muitas opções, as pessoas elas tendem a não consumir, tendem a ter dificuldade em saberem o que escolher.
Se você perceber, alguns restaurantes, eles limitaram em 3 cardápios, né? 3 tipos de opção, e você escolhe 1, 2 ou 3. Para quê? Para não deixar a pessoa angustiada e principalmente no restaurante onde a pessoa vai ter o prazer, o deleite de apreciar uma boa comida, tudo mais. Então o que ele quer que a pessoa saia? Que a pessoa saia de lá bem, com bem-estar, satisfeita. Se ele coloca muitas opções, a pessoa tende a, se ela não souber o que ela quer comer, óbvio, né? Porque às vezes você já vai num lugar assim, já sabendo, vou lá para comer isso. Até facilita, né? Quando você diminui as opções, a pessoa vai e gosta e ela sempre vai ali sabendo que ela vai querer saborear novamente, ter aquela experiência novamente. Olha a palavra que você usou, facilita. E exatamente. Quando se torna mais fácil, se torna menos angustiante para as pessoas. E chegou a hora daquela paradinha para tomar uma água bem rapidinho e a gente já volta. O Setembro Amarelo ele começa lá nos Estados Unidos, quando um adolescente de 17 anos se suicida dentro de um carro amarelo. Olha, eu nem conhecia a história. Eu vou deixar você contar e a gente já volta. Tá bom. Se suicida dentro de um carro amarelo, um Mustang amarelo. Então, sempre na internet tem a imagem dele, do Mustang e tal. Ele era um cara muito bacana, muito cativante, muito cuidadoso, gente boa. Era um suicida acima de qualquer suspeita. Ele comprou o carro e ele reformou o carro, pintou o Mustang de amarelo e ele estava feliz. A princípio, ele estava no ápice da felicidade e aí, infelizmente, ele cometeu o suicídio. Uma coisa assim que ninguém não dava para prever só deixou uma carta, ocorrido desse. Um bilhete falando: mãe, pai, não se culpem, eu amo vocês, só. Beleza, a partir daí todo mundo ficou em choque na cidade dos Estados Unidos, era uma cidade pequena e ficou em choque. Só que no dia do funeral, lá tem uma cerimônia e tal, no dia do funeral, os amigos decidiram entregar para as pessoas um lacinho com um cartãozinho, mais ou menos dizia isso. Caso você esteja passando por algum problema e não tenha com quem conversar, entregue esse cartão para o seu mentor, para o seu professor, para alguém que possa te ajudar. Peça ajuda. Beleza. Passou o tempo e a cidade era pequena, então eles começaram a identificar que em alguns lugares algumas pessoas receberam esses cartões. Sim. Ou seja, as pessoas começaram a pedir ajuda através do cartãozinho. Depois de um tempo, essa campanha foi nacionalizada para o Brasil através do CVV, que é muito legal, o pessoal, o trabalho do CVV é 188, gratuito, te atende tanto no telefone quanto no chat, então pode usar e abusar, eles são fantásticos. O CVV com a Associação Brasileira de Psiquiatria. Sim. Eles nacionalizaram a campanha, trouxeram já era setembro, né, mas trouxeram para o mês todo de setembro, o dia oficial da campanha é dia 10, lá dos Estados Unidos. E a gente acabou assumindo aqui no Brasil que o dia da prevenção do suicídio é dia 10, mas aí passou a ser o mês todo. E como você falou, a importância do mês para a gente poder falar sobre isso. E realmente, Olga, poder falar, né? Exatamente. Poder falar abertamente. Falar sem inibições, falar sem vergonha. Sem travas. Isso. Né? E assim, o falar é a melhor solução. Isso é uma frase muito de alto impacto do CVV, que a gente traz muito. Falar é a melhor solução. E o setembro, aí as pessoas perguntam, mas o Setembro Amarelo é super importante e tal. Eu falo assim, que é muito importante. A gente não pode só falar, a gente tem que agir. Sim. Então a gente está numa segunda onda da campanha, que é ação dos órgãos públicos, ação das iniciativas privadas, ação das ONGs, ação da gente como sociedade civil. Mas é muito importante essa campanha, porque eu falo que é o único mês do ano, é a única época do ano, Olga, que as pessoas falam sobre suicídio e verbalizam o suicídio com menos pesar, com menos dor, de uma forma um pouco mais leve, por mais que seja um tema pesado. Por mais que não seja isso. E aí o suicídio ele entra nas rodas dos amigos, ele entra nas pautas da família, nos almoços e tal, entra nas empresas privadas, entra nas empresas públicas, que é onde eu vou bastante. Então, é um mês realmente que a gente, como ativista e apaixonado pela causa, vibra, né? Sim. Pela sua experiência, o não falar
ou ter aquele problema só com você é que realmente desencadeia. Adoece, Adoece. Né? O tema que eu vou abordar hoje aqui com você e com os nossos telespectadores é sobre como que eu passo credibilidade, né? Tem tudo a ver com o programa da Elga, né? Isso. Como é que eu passo credibilidade? E aí, é um pouquinho além. Quais os comportamentos que fazem eu perder essa credibilidade, fazem eu perder o respeito, muitas vezes dentro da própria empresa, na família, no convívio social. Quais são os comportamentos que eles não estão fazendo aflorar dentro de mim o senso de respeito, o senso, opa, deixa eu escutar a pessoa A, a pessoa B, eu quero escutar a opinião dessa pessoa. Quais são os comportamentos que podem macular essa questão do respeito e credibilidade? A primeira é a gente rever essa questão que fala assim, ó, gentileza gera gentileza. Então, se a pessoa for agressiva comigo, me agredir, me faltar o respeito, eu também não estou falando aqui que você tem que responder a pessoa no mesmo tom, mas demonstrar que não gostou. Entendi. Perfeito. Porque simplesmente aceitar uma agressão e simplesmente se calar nessa agressão, pode ser que eu transmita para a pessoa uma certa passividade. E também, como eu posso colocar aqui, vamos ampliar isso um pouco mais. Sim. Dentro de um trânsito, se alguém for, buzinou, me fechou, coisa parecida, é uma pessoa que eu vou encontrar uma vez na vida, não vou ver mais, não vai me afetar, né? Não trouxe aquela energia para mim, vai embora, não estou ali respondendo. Siga o seu caminho. Se for pessoas que não são do nosso convívio, me agrediu, me desrespeitou, eu tenho que pensar muito, somatizar, ler isso e fazer uma somatização, se isso vale a pena eu dar uma resposta sim ou não. Gastar sua energia com aquela situação. Exato, porque muitas vezes é um problema do outro. Isso. E isso hoje nas redes sociais está muito difundido com o que é chamado de haters. Se eu for responder a todos os haters que estão lá destilando veneno, seu veneno, seu ódio, aquilo que ele tem dentro do coração dele. Exatamente. Se eu for começar a responder, eu vou trazer aquilo que está dentro do coração dele para dentro do meu. O que eu estou falando aqui é num ambiente onde você convive, num ambiente familiar, num ambiente organizacional, numa empresa, onde talvez você, por exemplo, está numa reunião, você começou a falar, alguém foi e te cortou. Começou a falar e nem deu atenção para você e continuou falando. Como se a sua opinião ou o que você estivesse falando não tivesse valor. Aí você está, não, vou ser educado, deixa ela falar. Deixa ela falar. Se eu começar a fazer muito isso, as pessoas vão começar a me cortar, vão começar a passar por cima de mim, não vão querer mais ouvir minha opinião e tudo bem. Lembra que você falou no início assim, tem alguns pequenos detalhes que muitas vezes fazem a diferença? Esse é um. Esse é um deles, com toda certeza. Dentro da organização, você está contribuindo, você está falando, alguém te interrompe, não é falta de educação, você fala para a pessoa, por favor. Eu preciso concluir. Eu estou falando. Exato, eu preciso concluir, eu quero concluir, depois você se manifeste, né? Se posicione. Se posicione. Pessoa, se alguém for desrespeitoso com você, se você se sentiu agredido num ambiente onde você está, cotidiano seu, se posicione. Perfeito. Tanto que, por exemplo, em plano familiar, existe hoje muitos casais que um deles acaba cedendo e aí o outro, quer queira, quer não queira, acaba... uma expressão até, o pessoal usa muito, né? Mas acaba montando em cima do outro, né? Esse outro eu fica adoro muito expressões passivo. E ditados. Passa boi, passa boiada, né? Exato. Né? Campelo. Então, exatamente. Eu entendi. Se você não se posicionar, vai passar boiada. Uma hora você vai ficar nulo. Você não vai ter opinião, você não vai ter fala. Então, você se posicionar. Olha, estou gostando, não estou gostando. Gostei do que você falou. Ou falar, olha, eu não gostei do que você falou. Ou você me tratou de uma forma que não foi legal comigo, foi desrespeitoso, me senti desrespeitado. Isso não
é demérito, isso não é você está indo contra, você não está indo agredindo a pessoa, você não precisa responder no mesmo tom da pessoa, você não precisa ser agressivo como a pessoa foi, não precisa ser desrespeitoso como quando a pessoa foi, você pode falar assim, olha, me senti desrespeitado com o seu comportamento, né, e gostaria de me posicionar. O que eu acho e o que eu penso sobre o que está acontecendo. E o programa Elgue Você desta segunda-feira já acabou, mas calma que nós só estamos começando. Amanhã continua a nossa retrospectiva falando de mulheres inspiradoras que passaram aqui pelo Elgue Você. E se você quer entrar em contato com a gente, atenção, pegue o seu celular agora e aponte a sua câmera aos QR Codes que estão aí na sua tela, já vai direto ao nosso Instagram, deixa a sua mensagem, ou para o nosso canal no YouTube, reveja esse programa e tem um conteúdo fantástico lá te esperando. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.